Escuta, eu acho que eu telefonei para falar sobre as roupas da procissão de Santo Expedito. Estou a todo vapor, minha filha, já fiz 3, um mês de trabalho. Comigo é assim, é vapt-vupt. E quando você começa a dizer as horas, é sinal de que quer desligar. Ih, desligou. Passar, eu não podia chamar a atenção de ninguém. Desse jeito? Primeiro, Joel, lá fora deve estar fazendo os 40 graus da sombra. Se é que existe sombra nesse fim de mundo. Até o cego da esquina, quando você passou, ficou tirando sarro da nossa cara. Ui, tá frio aqui, né? 5. Com esse seu disfarce, você passa tão desapercebido quanto Papai Noel. Quando elas olhavam sorridentes, eles espirrava aquele ácido bem no rosto delas. Eu nem gosto de lembrar. O rosto dela se desmanchando que nem manteiga na chapa quente. Para com isso, Joel. Você me deu um susto. Eu adoro quando você faz essa carinha de assustar. Alô, Horácia, você está ficando maluca, é? Você liga pra mim pra me dizer as horas? Escuta, ou eu fiz a roupa grande demais, ou então eu engoli. E a festa é depois de amanhã. Mas não faz mal, no fim vai dar tudo certo, você vai ver. Bom, isso se você parar de ficar ligando pra mim, né? Ih, desligou. Ai, essas flores, meu Deus, você vai ter que tomar um banho primeiro, viu? Que linda essa amiguinha. Vocês são colegas de escola? Sim. Como é seu nome, amorzinho? É Samanta do meu lado. Que lindo nome, Samanta. Pois se você pensar em ficar pra jantar aqui, antes você vai ter que... Você é vaca! Ai, meu pai eterno, por que eu vim me meter nessa roubada? Eu nunca devia ter acreditado em você, meleca. Você também só diz besteira? Você não tem motivo. Eu não tenho motivo. Você disse que um homem é conhecido com o simpático apelido de manicure, porque adora arrancar as unhas de suas vítimas antes de mandá-las para outro mundo. Não tem motivo, não. Meninos, vocês viram meus óculos? Eu tenho certeza que eu tinha deixado aqui. Sem eles eu não consigo costurar. Tia, eles estão na sua cabeça. Na minha cabeça? Quem botou eles aqui? Oh, que brincadeira mais sem graça. Tia Eulália, onde está a maleta que estava aqui na sala? Maleta? Eu não sei do que é que você está falando. Meu filho, será que você podia ir no supermercado para mim? Eu fiz uma listinha, olha. Tia Eulália, esse dinheiro é cruzeiro. Mas eu sinto de ter outra vez o seu corpo junto ao meu. Não, por favor, não diga nada. As palavras são como folhas de papel que o vento leva sem destino. E meu corpo conhece apenas a linguagem da paixão. Antes, bom dia. Pelo visto, o Joel já andou falando a meu respeito. Espero que ele também não tenha deixado de comentar que eu tenho outros apelidos. As mulheres, por exemplo, costumam me chamar de Stallone Britadeira. Entendeu? Britadeira. Ah, muito bom. Ótimo. Delícia! Ligou de um telefone público localizado em frente à Catedral Metropolitana. As imagens que vocês verão foram seguidas à polícia por um grupo de turistas japoneses que passavam pelo local. Ele chamou a atenção dos turistas por usar um pesado casaco em pleno meio-dia e um boné de Mickey, o que, convenhamos, é realmente algo surreal. Eles pensavam tratar-se de algum tipo de atração carnavalesca e filmaram o homem no telefone público. Tudo voltasse à minha mente. É como se eu revivesse cada minuto daquele dia. Eu sei que ele vai voltar um dia como me prometeu. Mas será que tudo isso faz sentido? Ele morreu. Morreu? Não pode ser. Mas eu não vou chorar. Eu não posso chorar. Eu não devo chorar. Nos conhecemos numa procissão de Santo Expedito. Ele queria ficar comigo, ele tinha que ficar comigo.
você também. E quando chegar o momento certo, nós vamos nos encontrar novamente. Tudo que eu fiz foi para protegê-lo. Nunca disse a ele a verdade, com medo que ele não me perdoasse. Mas é claro que ele vai lhe perdoar. Ele agora vai lhe tratar com muito mais carinho. Eu prometo. Agora, eu tenho que ir. Fique tranquila. Daqui em diante, tudo vai ser muito diferente. Feche os olhos. Quero lhe deixar uma última lembrança. Nas horas, me irrita. Alberto disse que meu filho vai voltar para ficar comigo. Então, eu vou esperar.